Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O Rio de Janeiro não tem medo nenhum de fiscalização, de responder ou de falar o que aconteceu. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento do Ministério Público. Temos muito falar o que aconteceu. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento. 2 moradores foram mortos em mais uma guerra de traficantes no Rio de Janeiro. Uma das vítimas é uma mulher que teve a casa invadida durante o confronto. Uma unidade de saúde que passou um mês fechada por causa da violência voltou a ficar na linha de tiro. Moradores em meio ao fogo cruzado de criminosos. Funcionários e clientes de uma pizzaria se jogaram no chão para se proteger. Olha isso, William. Olha isso, William. Muito tiro, William, muito tiro. Olha só como é que tá, William. Criminosos do Comando Vermelho tentaram invadir o complexo da Pedreira, controlado por traficantes rivais. Ah, eles indo embora, eles indo embora. Só morreram bandidos! Não! Quem tá falando aqui é pastor! Quem tá falando aqui é pastor! E não é pastor progressista, não! Só de gente, de filho de gente da igreja! Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto correndo em dia de operação na favela é bandido. Preto com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. À esquerda. Esse escândalo tem que ser investigado. O que falta esclarecer sobre a mega operação contra o Comando Vermelho no Rio é, basicamente, por que aquilo foi feito daquela forma, com tantas mortes. Mesmo após 3 dias de ter sido deflagrada, a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, é considerada a mais letal da história do Estado. Ainda há perguntas sem respostas das autoridades quanto a informações sobre diversos pontos da ação policial. As diligências foram conduzidas pela Polícia do Rio, nos complexos da PEN e do Alemão, com o objetivo de combater o avanço da facção Comando Vermelho e, conforme a última atualização nessa quinta, ontem foram 113 presos e 118 armas apreendidas. Embora as atualizações venham sendo disponibilizadas diariamente, há ainda uma série de dados que não foram divulgados, a exemplo da identificação daqueles que foram mortos na operação. Por exemplo,
policiais do Rio de Janeiro tentaram tomar depoimento de famílias quando reconheciam os mortos. Defensores interferiram afirmando que as pessoas têm direito ao luto. O STF já decidiu que policiais não podem investigar ações de violência do Estado porque, na verdade, eles são os autores da violência. Familiares de pessoas mortas na operação Contenção, a mais letal da história do Brasil, passaram por momentos constrangedores no Instituto Médico Legal do Rio, para onde foram os corpos. No momento em que faziam o reconhecimento dos parentes que buscavam, agentes de segurança começaram a tomar seus depoimentos. De acordo com a Defensoria Pública do Rio, policiais perguntavam a mães, pais, irmãos e mulheres coisas do tipo: ele, morto, trabalhava em quê? Andava em más companhias? Estava envolvido com o crime? E essa é uma tentativa de achar um motivo para justificar esta cena que você está vendo aí. Muito bem. Deputado pastor de direita, como você viu, que é o Ottoni de Paula, ele criticou o muro do BOP e afirmou que o governo estadual perdeu a condição de investigar o caso. Por quê? Porque eles são suspeitos de terem promovido uma chacina, né? O fato é que a operação no Rio vazou e mortes começaram antes da incursão em favelas, mostra o documento. A informação foi passada a agentes por homens que se identificaram como chefes do Comando Vermelho no Espírito Santo, e secretário de Segurança Pública Vitor Santos refutou o vazamento. As forças de segurança do Rio de Janeiro tinham conhecimento de que a operação policial de terça-feira havia vazado 4 horas antes do início da incursão nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, mostra documento a que a Folha teve acesso. Por volta da 1h da tarde de terça, cerca de 20 homens em motos entraram em confronto com policiais militares. E você vê aí que há muita coisa estranha nessa operação. A Polícia Federal vai ter, porém, uma postura vigilante com as forças do Rio e tocará por ação própria. Vai tocar paralelamente a investigação dos atos da polícia e também dos criminosos. A Polícia Federal deve manter uma atitude vigilante diante das forças de segurança do Rio no decorrer das investigações sobre a cúpula do crime organizado, para ver se eles não tentam destruir provas. Apesar do anúncio da criação de um escritório emergencial para troca de informações, a PF vai manter sua própria linha de investigação nos inquéritos que já existem e que já produziram prisões de um deputado do Rio suspeito de colaboração com esses grupos. O contágio da política e da polícia do Rio com o crime não é novidade. O Estado tem hoje áreas que são disputadas entre milicianos, muitos egressos das polícias e narcotraficantes. Essa era, inclusive, uma das motivações para a operação mais letal da história do Estado contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos. Integrantes da Polícia Federal disseram que, com ou sem escritório emergencial, nada muda na nossa linha de atuação. A criação de tal estrutura, inclusive, foi uma sugestão para o governador Cláudio Castro. Veja, o Fachin também diz que acompanha a situação do Rio com a devida atenção e o STF deve participar dessa ação para descobrir o que é de fato que aconteceu no Rio e a responsabilidade do Cláudio Castro. Bom, para terminar, entidades negras e de direitos humanos convocaram ato em São Paulo contra a operação. Mais de 120 entidades assinam a convocação para a manifestação que ocorrerá sexta-feira, na verdade hoje, em frente ao MASP. Isso vai ser às 18 horas. Organizações do Movimento Negro e Direitos Humanos convocam para hoje, às 18 horas, no MASP, o ato chamada geral contra a morte em protesto contra a operação policial no Rio, e eu estarei lá. Senhoras e senhores, agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.